Acorda, fogueteiro, pisa pólvora no ar, busca pé, barco de fogo, o forró vai começar. Guadalupe, padroeira dessa terra, abençoou Piauí, Piauitinga, eis o jardim. Boa noite, Jorge Maravilha. Boa noite, doutor Everaldo. Tá tudo em ordem? Tá, né? Tudo em ordem, sim. Boa noite, ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui nessa roda de conversa com todos vocês, aprendendo mais alguma coisa para que eu possa assim enriquecer cada vez mais o meu QI de conhecimento, E para mim é uma satisfação imensa em poder discutir aquilo que for afável dentro dessa roda de conversa. Ok, Jorge Maravilha, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui na nossa roda de conversa. Também tem boa tarde distância, o José Soares. Não vi. Joseane Soares. Boa noite, Joseane Soares. Mesmo, boa noite, doutor Everaldo, boa noite, Jorge Maravilha, de Santi, toda a equipe aqui conosco no estúdio, a Fabiana, o Zeno, a Deise Carvalho, e a você, ouvinte, né, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da Marazu FM e também do programa Prosando e Poetizando. Uma alegria imensa fazer parte, né, dessa grade, dessa programação, nesse ano em que a Rádio Marazu completa 20 anos e a gente está aqui à disposição para comemorar com muita informação, com muita notícia, com muita alegria, esse momento grandioso e essa semana inteira de programação especial. Ok, José, obrigado pela sua participação aqui na nossa roda de conversa de hoje. Uma alegria recebê-lo aqui na nossa bancada. Também tem o povo que gosta de se acordar cedo. Acorda, meu povo! Luiz Carlos de Santi. Não ouvi. Luiz Carlos de Santi. Boa noite, Eduardo. Não vale assim, tem que ser. Vá dormir, meu povo! Agora vai dormir. Tá cedo para dormir ainda. Boa noite, Everaldo Carvalho. Boa noite, Jorge Maravilha, José Soares, Zeno Santos, Deise, Fabiana Moraes. Boa noite, queridos ouvintes. Estou acostumado com a minha voz no amanhecer do dia, né? Amanhecer não, na parte da manhã. E agora fazendo essa hora extra, né? Que com certeza vai vir computado no final do mês. Então vou nessa. Mas é com satisfação que a gente vai bater esse papo. Acho que a Rádio Marazu tem uma história muito bonita nessa cidade. E eu que fiz o primeiro programa diário dessa emissora, né? Não sou jornalista como qualquer outro. Até o momento de eu fazer o programa diário não tinha ainda, né? Os programas semanais. Eu fui o primeiro a fazer um programa diário aqui, depois que o Everaldo comprou a ideia. E já estamos há 10 anos no ar, né? Então é importante fazer parte desses 20 anos da Marazu, já com 10 anos no ar, já com história para contar. Ok, Santi, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui na nossa roda de conversa. Hoje é o segundo programa do ano de 2024, hoje 15 de janeiro de 2024. São 8 horas e 17 minutos, ou seja, 22 horas e 17 minutos. E a nossa ideia hoje é a gente falar um pouco, né, de 20 horas e 17 minutos, eu disse 21, não foi? Já quero terminar o programa. 22 já quero terminar o programa. Foi a história do boa noite, vamos dormir. Né? Então são 8 horas e 17 minutos, aqui presente também o Zeno Santos. E aí a gente queria conversar com a nossa roda de conversa, aqueles que estão nos ouvindo, já mando um abraço aqui para Ileisio, que está sintonizado, e na quarta quinta-feira disse que vai estar presente. Ginaldo não vem porque vai com a ordenação do padre lá no 13, mas muitas outras pessoas irão participar com a gente e vamos se divertir. E eu queria começar que a gente dissesse assim, como foi Jorge, na apresentação dele no programa, muito bem apresentado. Jorge, cantor, compositor, historiador, dançarino, faz tudo, né? Inclusive música, e tem um programa na Marazu. Qual foi a ideia de você vir fazer o programa na Marazu, Jorge? Mais uma vez, boa noite, queridos ouvintes. A ideia
de ter vindo fazer um programa de rádio, inclusive dentro do padrão cultural, é pelo conhecimento que eu tenho, pelo potencial que tem a nossa cidade como sendo berço da cultura e como tendo assim um baú superlotado de coisas culturais que realmente fizeram a história desse município através da sua cultura. Então eu achei assim, mais que necessário ter um programa exclusivamente para ressaltar dentro dos conteúdos, não só coisas de distância, mas uma cultura envolvente, onde vem da África, onde vem de todo mundo, porque a cultura ela é infinda, ela é infinita, ela tem modalidades diferentes que realmente contrasta com as modalidades culturais do nosso país. Então eu achei muito importante ressaltar de maneira muito mais nobre e eloquente a importância da cultura, mas só que com sinceridade eu pensei uma coisa e depois que a gente convive, doutor Everaldo, o movimento, a gente observa que não é bem assim como a gente pensava, porque eu conheço a cultura do meu lugar, eu conheço a desenvoltura do meu povo, da minha gente, porque antes nós fazíamos a cultura rústica, aquela coisa de povo mesmo, sem a manutenção de poder público, era o povo mesmo na sua essência fazendo o seu movimento cultural, de amanhecer inclusive o dia. Mas só que com a modernidade a gente foi perdendo esse quesito importante e eu tenho tido com sinceridade, dificuldade em conduzir o meu programa cultural, porque como tendo instância o título de berço da cultura, que a qualquer momento pode perder, então eu achei que as pessoas não, de modo geral, eles apreciem a cultura do seu lugar. Aqui são mais de consumir a cultura advinda de outras plagas do que propriamente preservar a cultura que tem como identidade de um povo. Eu digo isso porque eu, como artista, eu tenho sentido essa falta, essa dificuldade da gente quando chega para representar o nosso município com todo prazer, com todo carinho, com todo profissionalismo, faz das tripas coração, mas só que a gente não encontra o respaldo do nosso povo, que seria de bom alvitre que houvesse realmente esse entendimento cultural entre nós, que nós pudéssemos assim valorizar aquilo que somos. Então isso tem me dado uma certa dificuldade, o comércio muito pouco ajuda, é aquilo que eu disse. Eles apenas consomem a cultura, eles não preservam a cultura que tem e eu tenho uma certa dificuldade em conduzir o programa Balaio Cultural. Joséane Soares. Joséane Soares. Pronto aí, Joséane Soares. Quem é essa Joséane Soares? E por que está fazendo um programa aqui no Mar Azul? Então, quero começar fazendo essa saudação especial aí ao Valdivino, representando aqui os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que são milhares, né, nos ouvindo. Um beijo enorme, Valdivino, muito obrigada aí pela citação ao meu nome. Você sabe também que você é uma grande referência para mim, trabalhamos juntos e você tem a sua grande parcela de contribuição à história desse município. Bom, quem é Joséane Soares? É bem difícil a gente se autodefinir, né, se traduzir, mas uma mulher, mãe, profissional, apaixonada por estância, apaixonada pela vida, né, que vive intensamente
E falando especificamente dessa questão envolvendo o rádio, né, o programa, é aquela que desde o início da programação da Mar Azul, e eu tenho esse orgulho, doutor Everaldo e demais presentes aqui no estúdio, de dizer que eu faço parte dessa história porque eu estava lá no começo de tudo. Então, algumas pessoas que nos ouvem agora, talvez pensem, é um programa novo, né? Alguém que está começando. A gente já está numa fase que são os filhos das nossas amigas que nos ouvem agora, né? Dos nossos amigos, e talvez não conheçam a Joseane de lá de trás. Mas, desde o início da programação da Mar Azul, eu lembro das nossas reuniões na Clínica Vida, né, para montar essa programação, e eu estava lá com um programa já também às quartas-feiras, um programa de variedades, né, muito ouvido. A gente sempre fala assim que às vezes não é pela participação durante o programa, mas quando a gente anda nas ruas, né, a gente frequenta as casas, os lugares que a gente vai, é que a gente sente, né, essa temperatura, o termômetro dessa grande audiência da Mar Azul FM. Então as pessoas comentam sobre o programa. E já desde lá, essa minha paixão pela comunicação, né, pelo rádio, já aflorada, já tinha passado pela faculdade de comunicação. E aí eu sentia isso com o resultado das pessoas, né, desse feedback das pessoas na rua. Mas aí por questões profissionais também, sempre envolvida em diversas atividades, eu tive que me ausentar por um tempo do rádio e fiquei sem participar da programação da Mar Azul por um bom tempo. Mas aí ao longo da vida, o destino fez com que durante a pandemia, agora durante a pandemia, como sempre envolvida também nos movimentos culturais, eu sou membra, né, da Academia Estanciana de Letras, sócia fundadora do Clube dos Poetas Estancianos, e durante a pandemia, como a gente não estava podendo se reunir, surgiu uma ideia, né, eu me senti assim instigada a criar um movimento de forma que a gente pudesse se reunir virtualmente. E aí surge a ideia desse coletivo de poetas e escritores chamado Poetizando, que reúne poetas, escritores, escritoras de todo o estado de Sergipe. E a gente se reunia virtualmente durante esse período para tratar, né, de literatura, de poesia, de cultura como um todo, com discussões sobre temas diversos, com valorização dos escritores e escritoras sergipanos e estancianos, roda de leitura, a gente lia livros e partilhava durante esses encontros virtuais. Fizemos, inclusive, uma comemoração junina virtual durante o São João, em que a gente não podia se reunir. E aí, desse encontro, né, com essas pessoas que hoje fazem parte desse coletivo, que já é conhecido em nível estadual, que é o Poetizando, surge a ideia, a sugestão de por que não trazer o Poetizando para o rádio. Foi uma sugestão até do Cláudio Oliveira, do escritor, do poeta Cláudio Oliveira. E aí eu lembrando também que durante todo esse tempo da minha ausência, o doutor Everaldo Carvalho, né, o nosso superintendente, também sempre me convidava para voltar à rádio, né, para realizar também um novo programa dentro dessa programação. E aí, juntando a proposta do Poetizando com o convite de doutor Everaldo, a minha vontade de voltar ao rádio, surge a ideia do programa. E como a gente também não ia falar só em versos, não ia se resumir a poesias, né, a leitura de poesias, a gente juntou as duas coisas e surge o Prosando e Poetizando, que é quando a gente usa a cultura, a literatura, para falar de temas do cotidiano, de temas diversos, de temas que eu milito há um bom tempo, como é a questão do empoderamento feminino, da garantia dos direitos da mulher, do empreendedorismo, também com muito foco no empreendedorismo feminino, do enfrentamento à violência doméstica, agora como uma mulher do agronegócio também, né? Então, voltado para as questões do campo, as próprias questões jurídicas, né, envolvendo leis, temas diversos. E temas atuais, ou seja, temas do cotidiano são discutidos de uma forma mais leve,
né? Uma forma de falar mais da pessoa, como agora em Janeiro Branco, a gente trouxe a discussão da saúde mental. Então talvez seja um momento, um período da tarde, um momento mais light, de descanso, em que as pessoas estão nas suas casas, ou estão no trabalho, ou estão transitando, mas estão ouvindo aquele programa que fala de temas que talvez não sejam discutidos nos programas jornalísticos, né? Mas que trazem essa coisa do cotidiano da pessoa, seja homem, seja mulher. Então tá aí há 2 anos no ar, um grande sucesso, eu me sinto realizada, porque, como eu digo, por onde eu ando, por onde passo, tenho recebido essa manifestação das pessoas pelo resultado do programa, trazendo gente não só de Estância, mas de municípios vizinhos, de todo o estado de Sergipe, né, grandes nomes da literatura, empresários, como eu disse, temas diversos, em diversas áreas, de uma forma mais leve, com poesia, né, com dicas de livros, agendas culturais, de uma forma diversa. E esse programa completou 2 anos, o ano passado, e a gente pretende continuar, né, passando por esses 20 anos agora da Mar Azul, que ele dure por um bom tempo nessa sintonia entre Joseane Soares e seus ouvintes e suas ouvintes. Ok, Joseane, muito obrigado. 20 horas e 38 minutos, está aqui o Elênio Vasconcelos, está assistindo, Laísa Monteiro também assistindo, Walter Carlos, boa noite para todos, estou aqui assistindo, o Romário está aqui dizendo boa noite, Mariota Mesquita sempre na audiência. Tá bom, estamos aí com a nossa plateia assistindo. Bom, em acho que 1984, 85, 83, 84 eu era menino, né? Mas já dirigia o Deltur, Departamento de Esporte e Lazer. E conheci Luiz Carlos de Santi, desse mesmo jeito que ele está aí hoje, né? Eu na época era menino. Então nessa época eu conheci de Santi, que veio fazer aqui a primeira conferência de cultura, como foi? Lá. Então daquele Luiz tempo lá de Carlos 83, 84 até agora a gente aqui fazendo o programa Dia a Dia de Pisa, como foi que aconteceu isso? Na verdade, a minha história com o Estância vai muito mais além do que essa história de chegar aqui em 2002 e vai completar 21 anos de rádio, né, de vida pública. Na verdade, eu já fui professor de teatro na cidade de Estância, o Genilson já foi meu aluno de teatro, inclusive. E eu não sei se você está falando do encontro cultural ou da conferência de teatro que a gente realizou aqui quando eu fui presidente da Federação do Teatro. Na época, o prefeito Carlos Magno, eu era diretor do DETUR quando vocês vieram fazer a Congresso Sergipano de Teatro. Eu era presidente da Federação do Teatro Sergipano, né? E depois disso, já como funcionário da Fundesc, Eugênia Teixeira era diretora-presidente, nós realizamos o primeiro encontro cultural de Estância, né, na década de 80, ainda me parece isso. E eu fui o coordenador executivo, desde eu estava mexendo nos meus documentos, e estava lá, a portaria me nomeando como coordenador executivo da equipe de Aracaju, eram 2 equipes, a equipe por Estância e a equipe de Aracaju, para a realização do primeiro encontro cultural. E quando a Estância completou 160 anos, foi isso, um número redondo, né? Está quanto agora? 160. Acho que foi 160. Eu estava no governo de Ivan Leite ainda, a gente fez o segundo encontro, na verdade, aqui na cidade. Então, os 2 encontros culturais que aconteceram nessa cidade, eu estive por trás, do primeiro como coordenador executivo pela Fundesc e o segundo como secretário de Cultura aqui do governo, lá na época de Ivan Leite. E acho que é um evento que os governos precisariam mantê-los, né? Eu que conheço o Festival de Arte de São Cristóvão desde a sua fundação, o Encontro Cultural de Laranjeiras desde a sua fundação, eu que fui fundador do Encontro Cultural da cidade de Propiar, que por muitos anos teve a ativa. Acho que Estância tem história, né? E talvez seja isso que o Jorge fala um pouco do cansaço que dá ou da falta de fé que a gente dá, mas talvez porque algumas ações elas precisam ser implementadas, porque as pessoas acham que fazer cultura é fazer um evento cultural. A palavra evento já está dizendo, né? Evento, passa, o vento leva. É necessário que você realize uma política de cultura. É por isso que quando eu estive secretário, a gente não fez um evento, a gente fez uma política cultural onde toda semana acontecia um evento cultural formando um pacote mensal, que eram as cestas culturais. E fizemos isso durante 4 anos. E dei a sorte de que Júnior, que me sucedeu, mantivesse quase todos os 4 projetos. Só não manteve música na praça, porque eu achava dolorido uma cidade com a Lida Carlos Gomes, com mais de 100 anos na época, né, de atividade, e o povo só via ela em 7 de setembro, só via ela no aniversário da padroeira, e eu disse, não, uma filarmônica dessa tem que fazer concerto no final de semana para o povo ver. E aí foi quando teve aquela reforma do Jardim Velho,
e a gente colocou ali o projeto Música na Praça. E aí, uma vez por mês, a Lira se apresentava e recebia uma Lira convidada de outra cidade. Se apresentava, portanto, eram 2 concertos musicais de música instrumental na Praça Orlando Velho, isso durante 4 anos que fui distrito secretário. O Teatro para Todos mesmo, eu fui o responsável pela criação daquela caixa cênica lá na Rádio Esperança, né? Ali é tudo que tem um teatro de verdade. Se tem falta de manutenção, acho que já não funciona mais quase nada ali, né? Mas todo aquele equipamento, cortina abria, eu descia a tapadeira, fechava a rotunda, todo aquele material ali possibilitava a apresentação de espetáculos teatrais, e foi a gente que montou aquilo ali com o técnico de Aracaju, né? Então, dando à instância um teatro, né? O espaço com estrutura de teatro. E trouxemos espetáculos de vários estados, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, e até globais se apresentaram por aqui, né? O analista de Bagé se apresentou por aqui, comediantes famosos se apresentaram por aqui, então alguns espetáculos de fora do eixo Rio-São Paulo também vieram se apresentar nesse projeto Cestas Culturais. E também tinha o Café Cultural, que era também uma vez agora no final da tarde, na Casa da Cultura, que era um sarau, com poesia, lançamento de livro, voz e violão, né? Declamação, pequenos espetáculos de dança, e esse trabalho foi reproduzido depois por Ineu Fontes em Laranjeiras, foi reproduzido também na cidade de Canindé de São Francisco, pelo Secretário de Cultura de lá, que veio para cá com um grupo e levou a ideia para lá. Então a gente acabou exportando a prática cultural. Então eu acho que talvez o que cansa a Jorge, e talvez por isso eu não tenha desistido, é porque na verdade é necessário acreditar ainda que existe compromisso do poder público em realizar políticas de cultura. E não apenas eventos culturais, porque o vento leva. Mas política é uma ideia na implantação. De governo, não do governo. De governo, né? Tem problema. Política de governo, não do governo. Do governo sabe, para que possa continuar, né? Que vire como se fosse uma lei municipal, aquele tipo de evento, para que não aconteça sempre como política de governo e não de governo. E mais que comece pelo menos como política do governo, para virar de governo depois, para seguir o evento. Como exemplo passado para atualizar hoje tudo isso, o direito que consiste em se dividir a quem faz a arte, a quem faz cultura. Deveriam pegar os exemplos passados, porque nós fazíamos no passado sem precisar essa coisa toda de poder público envolvido, era realmente o povo que ia. Então, cabia hoje o poder público ter como exemplo esses acontecimentos do passado e fazer valer a cultura realmente pujante para que a gente pudesse trabalhar e pudesse com isso desenvolver a cultura do lugar. E é coisa que está faltando. Mas isso é uma coisa, sabe, chamada indústria cultural, que você conhece muito bem, que é a indústria por trás usando a cultura para ganhar dinheiro. Né? No tempo que você estava falando, não funcionava tanto isso. Hoje vocês pegam um artista e produzem uma semana e ele vira ícone nacional da noite para o dia. Antigamente o cara tem que batalhar muito, até um dia ser visto, até um dia alguém conseguir gravar a música dele. Então é um processo que a gente não vive mais. Você está falando de um tempo onde o pessoal que brinca dessa folclore... Sim, mas eu gostaria que a boa vontade de ontem permanecesse hoje como poderes muito mais elevados, porque ontem nós não tínhamos realmente essas vantagens. Hoje nós temos o poder público envolvido, inclusive se materializando dentro da arte para poder com isso se locupletar. E depois de então usufruir, quem fica sempre a desejar somos nós, porque até hoje a gente está buscando, esperando uma lei que está para chegar e nunca chega. Parece que essa lei nunca vai chegar, então fica deveras muito difícil do artista se propagar mediante essa farsa que realmente colocam em cima da arte para poder se locupletarem. Eu gostaria de aproveitar também, né, e fazer um registro, já que de Santi faz essa volta ao passado, fala dos encontros culturais. Eu também quero registrar o período da administração Walter Cardoso Costa, quando Sônia Regina era secretária de Cultura e nós estivemos diretora de Cultura. Realizamos durante todos esses anos também isso. Todos os anos foram realizados os festivais, né, de cultura aqui no município. Sim. E vivemos os tempos áureos também, que eu tive o prazer de ser a primeira diretora do Barracão Cultural de Estância, onde a gente fazia cultura naquele espaço. Tivemos, inclusive, condições de trazer para a Estância os maiores nomes da cultura do estado de Sergipe, com oficinas de dança com Iradilson Bispo, oficina de capoeira com o mestre Macaô, isso tudo aqui no município.
né? O Luiz Carlos Reis, numa oficina de teatro. Essa época criamos inclusive um grupo teatral chamado Improviso. Não, isso era Improviso? Era? Não, Arte Nova. Grupo teatral Arte Nova, com Augusto Santos, com Dominguinhos. Então, tudo isso acontecia lá no Barracão Cultural. Chegamos, inclusive, de Santiago, a montar uma biblioteca. A gente recebia livros da Biblioteca Nacional. Deixamos todo o figurino, tudo preparado para as apresentações desse grupo teatral. E a gente sai da gestão, ficou tudo lá montado e depois tudo se perdeu, né? E assim, hoje os espaços, eles não têm mais essa utilidade, né, da forma que são implementados para isso. Quero fazer um registro também que fui a primeira diretora da Escola do Legislativo de Estância, e lá, embora fosse uma escola do Legislativo, a gente tentou ampliar essas ações, porque quando ela foi criada, o próprio projeto prevê que seria para a capacitação profissional de membros do Legislativo. E a gente ampliou essas ações, inclusive fazendo cultura dentro do próprio Escola do Legislativo, e viramos destaque, inclusive, nacional. O doutor Flória Madruga, que é o presidente hoje das Escolas Legislativas do Estado, né, tem uma do Brasil, tem uma federação, ele ressalta sempre essa história da Escola do Legislativo de Estância. E realizamos, enquanto diretora da Escola do Legislativo, a primeira mostra cultural realizada pelo Poder Legislativo também, com grandes nomes, com palco aqui na praça. Reunimos todos os artistas sergipanos da área de música, do teatro. Uma forma de incentivar e abrir os olhos dessa gente, exatamente. E assim, uma grande participação. Lá dentro da escola a gente fazia exposições dos artistas plásticos de Estância. Então, assim, foram momentos áureos. E a gente se pergunta, né, o que é que falta, mas eu também sempre não gosto de colocar apenas como obrigação do poder público, sabe? Eu acho que a gente precisa dessa mobilização, a gente precisa, sei lá, tocar nas pessoas para que a gente entenda que a gente precisa fazer algo para fazer valer os nossos títulos, né? Porque as coisas acontecem. De Santi hoje falava. Somos trabalhadores da arte, pô. E precisamos trabalhar. De Santi hoje falava no próprio programa dele sobre a participação popular lá na Caueira, né? No Festival de Verão. Então, assim, ontem também estive lá. Ontem? Sábado? Não, sábado, né? Sábado, isso. E assim, a gente fica impressionada, né? Com a participação, com as oportunidades, porque o povo participa, mas a gente precisa se mobilizar. Exatamente. Enquanto estancianos, a valorização, né, que talvez acho que é o que Jorge também fala, que a gente precisa valorizar o agora que é nosso. Fica ícone daqui, ícone de lá, e você busca dentro desses ícones a sua valorização, não encontra, pô. Então não venha com essa. Então eu coloco assim como uma questão de consciência mesmo, sabe? Ele buscar se conscientizar, porque às vezes a gente faz uma crítica sem entender também o que é que a gente está colocando, o que é que a gente pode buscar contribuir. Ok, Vicente, isso continua a sua fala. Não, eu sei que discutir cultura é uma coisa muito complexa, né? Primeiro porque a cultura é dinâmica, ela não está no passado, ela evolui porque o homem evolui. Se ela ficar só no passado, a gente vai reproduzir conceitos e preconceitos, né, que não faz o ser humano desenvolver. A cultura ela não é estática, ela é dinâmica. Então ficar comparando a gente hoje com o passado é o perda de tempo. Né? Agora uma coisa, tanto no passado no presente. Mas quando se refere ao passado, é exatamente isso que você acaba de dizer, é dinâmica. E ninguém se prontifica para que isso se torne cada vez mais dinâmica. Poxa, parece que somos bestas, otários, manés, que não entendemos, não enxergamos um palmo diante do nariz. Nós nos consideramos como trabalhador qualquer, como qualquer outro trabalhador. Nós temos compromisso. Nós temos compromisso com a arte, com a cultura. Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa levada com muito mais brio, com muito mais respeito e dignidade. E eu fiz questão de registrar, porque como você fez sua citação aos 2 momentos que você passou, né, o seu período cultural, eu quis colocar também em períodos diversos que também foram realizados atividades culturais grandiosas, né, que marcaram a nossa história. Exato. Agora, como eu falava, tanto no passado quanto no futuro, que não mudou, é que o artista, ele tem que produzir o bem artístico. Não é o município que produz, não é o estado que produz o bem artístico. Mas tem que haver a condição. Quem produz o bem artístico. Como é que você pode se alimentar se você não trabalha, pô? Dá licença, então, com arte, eu tô falando da o produção bem artístico,
Você, para manter um bem artístico, você tem que produzir. Se você não produz, você não mantém nada. Na verdade, Jorge, viver de arte nesse país é uma coisa mais difícil. Não é do agora. Eu sou artista de teatro. Eu nunca ganhei dinheiro com teatro a minha vida inteira. E sempre fiz minha vida inteira. Há mais de 40 anos que eu trabalho com área cultural. Então eu não comecei ontem a mexer com cultura. Eu comecei há mais de 40 anos. Da década de 70 eu já fazia teatro em Aracaju. Então, e sei o que é a dificuldade de viver disso. Todo mundo da minha área sempre teve um emprego para sobreviver, para fazer teatro. Eu não conheço a única pessoa em Aracaju, a não sei Jorge Nis, que alterou o formato dele, fazendo projeto de teatro vai à escola, que parava ônibus da escola, enchia de aluno e levava ganhando dinheiro. Fora isso, eu não conheço ninguém que seja que viveu no teatro. Luiz Carlos Reis até tentou, morreu doente, porque não pôde nem sequer se tratar, porque não se ganha dinheiro com o teatro. Então, uma coisa que eu acho que não mudou é que o artista tem que produzir o seu bem artístico, ele tem que estar sempre produzindo. E como eu falava no início, o que dificultou mais, primeiro além da falta da mudança de visão, o pessoal que dança folclore era chamado de brincantes, ainda são chamados de brincantes, porque eles não fazem aquilo como espetáculo, eles brincavam, eles se divertiam, e os grupos começavam a se apresentar na porta, e amanhecia o dia brincando. Só que isso mudou. Então, não é o que eu estou dizendo, além da mudança de conceito, de posição, de formato, né, a gente começou a competir com a indústria cultural, que começou a produzir o bem para vender. E quem se encaixou nessa indústria cultural, quem foi visto para a indústria cultural com qualidades que atendessem os interesses dele, foi produzido e ganhou dinheiro. Quem ela não viu ficou de fora, ou fez por amor, ou fez por paixão, e passou a vida inteira reclamando que produz o seu bem, sabe do seu talento, sua qualidade, e não consegue sobreviver disso. Isso não é questão sua, não. Isso é questão de todo mundo da área de teatro que eu conheço, da área de dança. Quem é que vive de dança? Quem é que vive de teatro? Quem é que vive de música nesse município? Um dia abriram um espaço, o cantor de Bazinho. Aí o cara conseguiu pagar suas contas, trabalhando à noite em Bazinho, tocando voz e violão, foi a forma de ganhar dinheiro. Mas como contratado, de shows, esse tipo de coisa, isso sempre foi um espaço garantido à indústria cultural. Aquele bem que eles produziam, o nome que eles produziam, vendiam aquela imagem para vender, inclusive, caro para os municípios. E o povo se acostumou a isso. O povo que tem um complexo cultural muito grande, complexo decolonizado, começou a achar que o bom é o que vem de fora. E parou de valorizar o artista local. Ele não consegue ver no talento do artista local a mesma qualidade de quem é de fora. Então surge não sei como um Natanzinho da noite pro dia. O cara já virou grande fenômeno do Brasil. Da noite pro dia, por quê? Porque a indústria cultural fez aquele nome e vendeu caro para todos os lugares. E o povo superlotou o espaço, como superlotou a Caueira, no sábado e na sexta-feira, como eu estive lá, para ver os artistas de fora. Não tem a produção local lá. Em instância, quando acontecem essas coisas, ainda vocês estão nele, participando desse evento. Vocês falam muito, assim, uma certa mágoa, mas eu não vi município que dê mais espaço para o artista local do que a instância. Tem o São João, vê os artistas de fora, mas vocês estão na programação. Os grupos de forró estão na programação. Os grupos folclóricos estão na programação. Também, ser o berço da cultura, movido pelo próprio povo. Mas você, no seu lugar não tem espaço, mas você aí é de lascar. Pouquíssimos municípios faz isso, porque o povo não está interessado, porque a indústria cultural colocou na cabeça do povo que o que é bom é o que vem de fora. Então os municípios investem no que vem de fora, do que vem da indústria cultural, e simplesmente ignora a produção local. E as pessoas param de produzir. Agora, o seu reclame é o reclame de todos aqueles que não conseguem sobreviver do seu talento, da sua arte. Mas não é uma coisa sua, é coisa de muitos. Essa que é a verdade. Né? E fica achando, como é que seria isso? Se ganharia um salário porque é artista? Como seria essa sobrevivência? Né? Como seria esse apoio? Né? Eu sempre, o artista fala assim, como é que ele acha que seria, que resolveria? Como é essa valorização? Se todo evento ele está, né? Se no São João ele está, se no Carnaval ele está, o trabalho dele é respeitado, então, e não é valorizado. Então, o que seria essa valorização? Então, o salário do município? Não, eu acharia que seria a participação nos eventos. Mas não participa de todos? Quem? Você não participa nos eventos de instância, não? Todos. Não? Qual foi? De um tipo de evento que você não participa em instância, qual é? Todos. Tipo de evento? Carnaval você participa? Não. Você não participa, eu vi você no palco esse ano, inclusive, já você baixinha e tudo, eu vi você no palco. Mas isso só aqui. Mas profissionalmente, para ganhar dinheiro, não. Eu não entro mais. Eu só teve o primeiro mandato da administração que está aí, que eu fiz um show na ocasião. Depois de lá para cá, não entrei mais em movimentos. Tá entendendo? É complicado, mas o único município que ainda só tem um show por ano aqui em Estância. E quem tem dois? O ícone. E quem tem dois? Vários. Quem são? É só buscar, que eu não vou dar nome a bois, mas é só buscar que você vai encontrar. Vários têm shows, enquanto eu que sou o ícone, dizem por aí, que isso não entra na minha mente. Eu sei que sou um bom artista mesmo, mas ícone não.
tá entendendo? Mas não tenho nem um show e meio, só tenho um show. E olhe lá se doravante não quiserem tirar esse show que me dão. Não duvido nada. São 20 horas e 57 minutos. Não disse ainda quando chegou na Marazul, mas vai dizer daqui a pouco. A gente vai para o apoio cultural. Mas tem aqui a participação de a minha querida e amada Estância, conscientização política, Cristóvão, que infelizmente tem uma parcela da população estanciana que não tem nenhuma noção de política, e com P maiúsculo, do amigo Titó. Titó, hoje de Santi falou alguma coisa e você repete aqui a mesma coisa, e eu vou dizer a você: pare de dizer que a população não é culpada por você não ter voto. Acabe com isso. Outra coisa, falei no programa da semana passada e digo hoje: pare com essa coisa de dizer que o problema da praia é problema político. Você quer dizer o quê? Que os juízes são corruptos? Que você politicamente vai chegar lá e vai resolver um problema político e o juiz vai mudar a sentença porque você é deputado, porque você é senador, porque você é governador? Então, vamos ter mais respeito com a lei, você que é estudante de direito, né? Então, o problema E outra coisa, é vergonhoso dizer que Itapuranga resolveu uma coisa porque tem um deputado estadual. Caramba, rapaz, respeite as pessoas, respeite as autoridades, respeite o teu jurídico. Primeiro, o processo, não existe processo igual. Os processos de Itapuranga são processos de Itapuranga, que não tem nada a ver com instância. O juiz que julgou Itapuranga não é o juiz que julga os processos de instância. Agora, desculpe, nessa questão de Itapuranga se faz uma confusão. É porque a pessoa que é deputado, que é associada a quem resolveu essa questão, ele entrou em uma ação quando ele era procurador do município. Então ele entrou em ação como advogado. Hoje que a ação foi julgada, ele é deputado, mas não é porque ele é deputado que resolveu. A ação foi jurídica. E o processo não tem nada a ver a decisão jurídica lá de Itapuranga com a distância. Distância, infelizmente, o juiz deu uma sentença lá em 2014 proibindo se costurar. Mas isso já está praticamente resolvido, porque você acha que o cara que tem uma casa na Praia do Saco, o cara é presidente do Tribunal Regional da 5ª Região de Recife, Dr. Vladimir, e foi impedido igual a todo mundo. Será que esse cara não teria força como juiz, como desembargador de Recife, para chegar para o juiz ou para alguém que dizer: não, rapaz, mude isso aí, tal. Agora, se fosse o meu processo, a minha casa, e a de Dr. Vladimir, a de Carlos Pinas, e a de tantas pessoas influentes, Simpliciano, que era ministro, não podia ser modificado. Então não tem nada a ver os processos de Itapuranga com os processos de instância. E completando o que disse Santidice, na época eu advogava ainda para a diocese, participei de várias reuniões em Aracaju, quando o deputado era procurador do município e a gente discutia lá os processos. Graças a Deus não tem o problema de instância, não tinha de Umbaúba, que já saiu. Mas hoje, inclusive, já estamos só esperando agora que o juiz sentencie para que a gente modifique todos os problemas. Então, Tito, eu não faço mais comentário a respeito disso. Temos o Romário, que diz muito bem a roda de conversa. Muita gente que trabalha e não pode ouvir a programação da Marazul, pode ouvir a programação durante o dia, só sintonizar segundas-feiras à noite, que vai ficar bem informado. Muito boa-vinda de Santida para a Marazul FM. O senhor Everaldo fez um gol de placa convidando de Santi para fortalecer a programação da Marazul. Obrigado, Romário, pelas suas colocações. Temos alguém na linha? Boa noite. Boa noite, Everaldo. É Titó, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Titó? Boa noite para você, boa noite para Santi, boa noite a Josiane Soares, boa noite para Maravilha, grande artista anciano, e todos os ouvintes dessa grande audiência. Everaldo, eu estava ouvindo atentamente e eu entrei para poder não concordar com a sua fala quando eu disse, quando você citou, que eu acho que a justiça é corrupta. Não. Quando eu falo que realmente a questão é política, é justamente força de conversar com a justiça. Eu não sou advogado, mas trabalhei 10 anos com a justiça, eu tenho uma certa noção. E na questão da Praia Virgínia, eu fui para a linha de frente e todo mundo sabe que a minha candidatura foi rifada pelo sistema
Titó, Oi. você disse isso de manhã no programa de Santiago. Se você quiser fazer uma colocação discordar da minha fala, tudo bem, você pode fazer. Agora, você falar o que você disse de Santiago, eu não vou permitir. Concordo. Então, eu não falei que ele é corrupto. Agora, você sabe muito bem. Alô? Tô ouvindo. Pronto. Então, você como advogado, você sabe que justamente o próprio advogado, até a pessoa da ação, pode conversar com o juiz. Então, quando eu falo força política, é justamente chegar e conversar com o juiz, inclusive bancadas em Brasília, para se resolver essa situação. Então, jamais eu estou passando por cima da justiça, jamais eu vou passar, porque eu tenho noção, entendeu? Eu já ganhei uma ação na justiça, eu tenho outra tramitando, eu estou na metade do curso de Direito, entendeu? Estou voltando a estudar com certeza, entendeu? Que isso é uma falha minha, mas vou conseguir me formar em Direito sim e advogar. Então, em momento algum, eu falei que a justiça é corrupta. Muito pelo contrário. Lógico que toda profissão tem gente de bom e ruim. Agora, que essa ação civil pública realmente já era para ser resolvida, já. E se eu tivesse mandato, prefeito ou deputado federal, eu lhe garanto uma coisa, federal, todos os ouvintes, o rumo seria outro. Porque eu ia tomar atitude firme, conversando dentro da legalidade e teria poder para agir de frente. Eu não tenho mandato, eu fui para a linha de frente da igrejinha, e recebi intimação da Polícia Federal. Então, eu quero mostrar o seguinte: todo mundo sabe dessa história que eu tenho instância, do legado político, do amor que eu tenho instância. Agora, que precisa, e aproveitar essa grande audiência, precisa toda a classe política se unir, todos os advogados de instância se unir, para conversar com o juiz, para mostrar por A mais B que isso Então, você acha que um processo de 6 anos, nenhum advogado, que não é a prefeitura, você faz problema político ligando à prefeitura, são réus nesse processo a prefeitura de instância, o estado de Sergipe, o IBAMA e a DEMA. Então não é a prefeitura de instância. Se você acha que o governo do estado, a DEMA, todo mundo, ninguém foi falar com o juiz para resolver esse problema, obviamente eu não concordo com a sentença do juiz. Agora, não é assim que as coisas funcionam. Você insistir, porque se fosse política, você ia fazer o quê? Você acha que o governador não já falou com esse juiz? Não, o governador, a Procuradoria do Estado não falou com o juiz, a DEMA, todo mundo. Um processo que tem cara que é ministro, o doutor Valdemir, que é presidente do tribunal, que tem casa lá que ele não podia resolver. O Carlos Pina tinha casa lá, Simpliciano tinha casa lá, e todo mundo ficou impedido. Você acha que esses caras não buscaram nada para fazer? Saiu agora, para que a capela fosse restaurada agora, senão ela ia cair, não por causa da água, mas por causa disso. Mas esse não é o tema desse programa. A gente vai continuar aqui com o pessoal e depois a gente discute isso num programa específico. Eu quero agradecer esse espaço. Abraço. O seguinte, que é o amor que eu tenho por instância, vamos se unir todo mundo. Eu sei que já conversaram, mas é necessário realmente esse assunto não deixar morto, cair os erros, já sair da capela. Então tem que insistir sim. E jamais eu só entrei para você corrigir, que eu não disse que a justiça é corrupta. Só isso, nesse sentido. Agora, o amor transcendental que eu tenho por instância, todo mundo sabe disso, entendeu? Isso é público e notório. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. O amigo Obrigado pela sua participação. Ok, mas voltando lá, eu ainda tenho uma colocação para Jorge, mas de Santi terminar, que Romário aqui já voltou a falar aqui. Então você fez essa parte cultural, mas você veio aqui para trabalhar na Rádio Jornal e depois aí trabalhou na rádio, depois está na Mar Azul. E o que é que tem de bom para oferecer para 2024? Bom, quando nós conversamos, quando eu saí da prefeitura em 2012, em 2013 eu falei com você de voltar a fazer um programa diário aqui, que seria o primeiro programa jornalístico diário, e você até aceitou até como experiência, e graças a Deus acabou dando certo. É porque eu queria fazer, na verdade, um jornalismo diferente. Eu acho que o ouvinte de instância, ele é meio complicado, porque ele acha que ele faz o programa. Então, quando eles entram no programa de telefone, eles falam horas, o tempo inteiro, porque ele acha que o programa vive daquela participação. Não, o programa ele tem que viver da produção dele. Então, eu acordo cedo, antes de dormir à noite eu preparo matéria, eu acordo cedo e produzo matéria, para que o programa tenha um conteúdo para ser apresentado. A participação do ouvinte, como a palavra já disse, é uma participação que enriquece o programa.
Mas o âncora que espera o programa ter participação do vídeo para que o programa exista, ele não faz programa jornalístico, ele faz uma comunicação que depende ou fracassa ou não se tiver ouvinte que queira participar ou não. Mas eu acho que o programa jornalístico, ele não tem essa opção. Em Aracaju, o ouvinte que quer participar, ele deixa o telefone, se o âncora achar que tem tempo e tiver interesse, liga para ele participar lá na frente. Ninguém entra e fica plugado e fala quanto tempo quer e sobre o que quer, né? Ninguém entra no meio de uma entrevista para falar de outro assunto. Fala se for para fazer uma pergunta ao entrevistado. Então, o ouvinte... Principalmente se tiver entrevistado, ele pergunta, é sobre o assunto. É sobre o assunto, se não for, tchau. E é para fazer a pergunta, era para fazer um comentário, falar da vida toda, falar do seu Raimundinho, estou brincando com o Tito agora, para falar desde o tempo do seu Raimundinho até chegar na pergunta, não, tem que fazer a pergunta de forma objetiva. Então, o ouvinte de distância ele é complicado, porque ele se sente dono do programa, né? Então, ele entra para falar o que ele quiser, sobre o que ele quiser, quanto tempo ele quiser, e eu acho que não é assim que se faz jornalismo. Jornalismo você tem que ter uma pauta, tem que ter uma produção, tem que ter um conteúdo para ser apresentado. O ouvinte é um enriquecimento, é uma participação que enriquece ainda mais, por isso que eu digo que é importante, mas não é o que faz o programa, né? E também é um programa que não acha que notícia de crime, que é o que dá audiência, tem que estar em pauta, porque o que enriquece o ser humano? Sabe que o cara chupou não sei quem, matou não sei quem, que o carro capotou e matou. Qual é o enriquecimento que existe para o cidadão? Né? Então, eu acho que o jornalismo tem que ter uma pauta mais cidadã, preocupada mais com o fortalecimento do cidadão, do enriquecimento do cidadão, uma parte mais cultural, social, ou seja, de que você possa contribuir para fortalecer o ouvinte que está do outro lado. Então, talvez por isso a gente tenha dado certo, porque a gente faz um programa sem essa preocupação com sensacionalismo. Eu acho uma coisa engraçada que eu vi um vídeo que dizia as cidades mais feias de Sergipe. Achei uma tolice, porque primeiro, quem é esse juiz? Quem foi essa banca que selecionou aquelas 10 cidades mais feias de Sergipe? Que instância não está, graças a Deus. Mas um colega meu fez um programa em cima disso. Agora, a nona cidade, a cidade de tal, KD, prefeito. Peraí, aquilo é uma bobagem, aquilo é uma tolice de rede social, entendeu? Não é uma coisa para ser considerada, para ser levada, para vir a pauta de um programa. Então, eu acho que vim fazer o programa na Rádio Marazu, talvez tenha dado certo por isso, porque a gente já passou por poucas e boas, né? A gente já venceu processos, não foram poucos, foram 3 processos, e eu faço questão sempre de lembrar disso. Agora, ganhamos o 4º processo agora, que o Wanda acabou de ganhar o processo também contra o todo-poderoso Ivan Leite, ela ganhou o processo, né? Eu ganhei 3 contra o PSOL e contra o Márcio Souza, porque o que a gente estava fazendo não era uma brincadeira, não era uma molecagem, não dava espaço para punições jurídicas. A gente estava fazendo um trabalho muito sério, que era a conscientização do cidadão, era discutir as questões políticas, que eu acho importante, abrir os olhos para as pessoas debaterem realmente a importância de uma política eleitoral que qualifique os eleitos, seja para o executivo, seja para o legislativo. Então a gente nunca teve muita dúvida disso, por isso que a gente nunca sofreu, embora tivesse tentado prejudicar o trabalho da gente. Então acho que o que a gente faz aqui, não só o meu programa, mas todos os programas têm esses viés, é um programa preocupado com a qualidade, preocupado com o conteúdo, preocupado com o ouvinte, no sentido de contribuir para o seu enriquecimento e não o sensacionalismo apenas de ter pessoas participando. Eu acho que não é a linha do meu programa, isso é a linha da Marazu. E a própria independência que ela tem de sua emissora que não tem dono, que o dono não fica ligando pra gente, olha, esse prefeito não fala mais desse programa, ou o prefeito tal, deixa o cacete que ele está devendo a fatura. A gente não tem isso, a gente tem uma liberdade de expressão. Eu não conheço ninguém que diga que você já ligou para alguém para reclamar ou pedir para fazer alguma coisa. Então essa liberdade que a gente tem, dentro da responsabilidade que nós temos a obrigação de ter, é o que faz a balança diferente. Tem uma simbologia, ela é comunitária, ela está realmente... O pensamento é livre da comunidade. Exatamente, para a comunidade. Acho que talvez por isso a gente seja essa rádio que faz a diferença mesmo. Talvez o slogan mais correto da rádio seja esse, a rádio que faz a diferença. Sim. Jorge Maravilha, você é um cidadão estanciano, nasceu aqui em Estância, mas quando se descobriu cantor, compositor, deu uma visitada no Rio de Janeiro, aí passou um tempo lá. Na volta foi quando eu conheci você, comprei logo o CD lá. Um LP na época. Era bonitão mesmo. Hoje está um barango velho, né? Como foi isso? Bom, a música ela sempre esteve presente na minha vida, né, doutor? E é uma história muito longa. Maravilha passou por orfanato, foi onde eu fui descoberto artista. Esse período do orfanato era a época da ditadura, e nessa época, quando mamãe faleceu, nós morávamos em Aracaju, já não morávamos mais em Estância, e após morte da minha mãe eu fui conviver
levaram-me para conviver com meu pai na cidade de Indiaroba, porque ele era pescador e aproveitava as estações de pescas, tá entendendo? E rodava todo esse litoral. Aí passei 8 anos em Indiaroba. Saí com 13 anos após a morte do papai. E aí foi quando eu conheci o orfanato, e no orfanato eu cantava para fazer limpeza do pavilhão, aquelas coisas lá. E então de repente aquilo marcou. Marcou de uma maneira que quando o diretor comprou um serviço de alto-falante para ouvir valsas de Joseph Strauss, né, que lindo, eu achava bonito também, e passou a convidar os garotos para se apresentar, e foi lá onde realmente os meus colegas já percebia que eu cantava, Roberto Carlos na época, e passei a fazer parte dessa programação do orfanato. E de lá para cá, pronto, para encurtar um pouco a minha história, que ela dá um filme. Então foi quando saí do orfanato, tive um casamento frustrado, convivi 6 anos com esse casamento, e depois desse casamento perdi a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro com um senhor que me levava junto com ele para que eu pudesse ser um artista mesmo na época, na ocasião certa, no tempo certo. Mas com esse casamento não deu em nada, foi uma frustração, e o casamento não rendeu. Foi quando eu retornei, fui para o Rio de Janeiro, melhor dizendo, a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro, a convite de um compositor, e foi daí que eu me enveredei na música. Participei de programa de calouros em São Paulo. Foi uma história muito longa, e foi daí que eu me enveredei na música, e surgiu a oportunidade de fazer um LP, que foi aquele Jorge Maravilha Revelação Nordestina, porque eu ia sair pela... Acho que eu tenho 3 LPs. De onde veio o Maravilha? O Maravilha foi um amigo meu um amigo muito bacana, um mineiro. Eu gostava muito da Mulher Maravilha, aquele filme, sabe? E eu até, de momento, eu não gostei do nome, sabe? Porque eu era aqui meio que desconhecido das coisas, da realidade dos fatos. Esse Maravilha, eu não quero esse nome não, mas isso é nome de... Aí dei o nome, né? Isso é nome disso e disso, eu quero isso não. Aí ele disse, você é doido, compadre, isso aí é um nome muito bonito, mineiro, gente boa. Vê que cabra bom. Ele me deu o emprego dele, eu estive numa situação meio que precária. Ele falou com o Valdir, que era o dono da empresa, uma loja de discos. Ele disse, Valdir, eu vou dar meu emprego para meu compadre aqui, porque ele é Sergipe, ele é de Sergipe, está em situação não muito boa, até ele se equilibrar. Valdir, não tem problema não, que bacana. E eu passei a morar na loja, então todas as tardes, Joséana, eu ia assistir Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha. Uma que eu achava ela bonita, né? Um corpo bonito. Aí, quando foi um belo dia, ele olhou pra mim assim, eu assistindo, compadre! Aí deu aquela risadazinha de palhaço, sabe? Que ele era um cara cheio de presepada, muito bacana. E o senhor vai ser Jorge Maravilha? Eu digo, você é doido, compadre, não quero isso Maravilha não. Por quê? Eu digo, porque é nome disso, rapaz, eu não quero isso não. Ele disse, não, compadre, procure no dicionário. Quando eu cheguei lá, me maravilhei com o nome. Eu digo, Ave Maria, eu quero. E já fui pro programa de Wilson Simonal, aí, programa de calouro. Jorge Maravilha. Já Jorge Maravilha, olha, que maravilha. Então, chegando no programa de Wilson Simonal, fui cantar a música Gosto de Maçã, do Vando. E dali por diante começou a minha vida como artista, doutor. Ganhei em primeiro lugar, participei de um festival no Rio de Janeiro de músicas carnavalescas, tem um LP, né? E ganhei em primeiro lugar e passei a ser conhecido, passei a trabalhar no Rio de Janeiro, na Álvaro Alvim, numa casa de comidas, e foi uma maravilha, e fui me entrosando, e de repente conheci uma senhora chamada Dona Nilza Nascimento,
que me deu todo o carinho e toda a oportunidade. Foi ela que realmente eu fiquei 1 ano na Poligram esperando a oportunidade para gravar um disco, ó. Eu mandei a música Aracajuína, Aracajuína, minha menina parceira, feita já gravada com o pessoal de Agnaldo Timóteo, né? E a gente ficou aguardando para Manaus. Ficou aguardando com Cavalcante, que era o diretor do selo lá em Manaus, e foi quando de repente ele veio. Mas na época se gravava compacto, simples e duplo, para depois chegar um LP. E eu julgava que ele fosse fazer um compacto, Aracajuína e uma outra música, né? E nada, quando eles ouviram o trabalho, chegaram, o Cavalcante chegou no Rio de Janeiro, aí então fez uma ligação para a dona Nilza, nós fomos recebê-lo no Praia Beach Hotel, lá na Tijuca, e lá eles fizeram uma reunião, que tiveram um almoço na noite passada e que acharam Nino Gato, é porque o senhor não lembra, Nino Gato era um calouro de Chacrinha e tinha ganhado em primeiro lugar no Chacrinha, e a Poligram ia lançar Nino Gato. De repente Nino Gato ia ser lançado com Jorge Maravilha. Quando chegou lá, o Cavalcante disse: não, você não vai lançar compacto não, a gente já vai lançar um LP como você. Aí me pegou, perdi a oportunidade, doutor. Na próxima, já está convidado para na próxima a gente vir contar o resto da história. Muito porque bem. São 9 horas e 28 minutos, Okay. O tempo passa rápido demais, mas vamos dar o segundo boa noite à dona Ana. O que é que você tem de bom aí para trazer, e como está você com a novidade de hoje estar apresentando o programa Bom de Santi? Boa noite mais uma vez, né, a todos os ouvintes. Boa noite a todos aqui presentes. Então, né, cheguei aqui na Marazul, Ed Santi já estava escrito nas estrelas, né, porque eu fui pro programa dele logo que Bel estava saindo. E aí cheguei, vim operar de manhã, porque como ele disse, todo mundo passa por ele primeiro. Aí fiquei um pouquinho lá, depois me mandaram pra tarde. E aí depois saí, fui procurar novos ares, mas já... São 2 testes, operar para Santi e para Zeno. É verdade. Agora... Eu discordo, porque nem sempre é o primeiro dele, não. Já teve muita gente que foi primeiro do próximo, depois de Santi e foi pra Santi. Eita, pé. Agora sim, não Mas sei... quando eu falo isso, não é me gabando, não, é reclamando. Ele porque reclama. meu programa só tem pessoal que está começando, aí já todo microfone comigo, telefone que não entra comigo. Eu não falo isso com orgulho, não, eu falo isso reclamando da rádio, que todo mundo sempre começar no meu programa. Sim. Tem quem foi que começou no seu, porque eu não conheço um. Fabiana foi primeiro. Foi? Mas Fabiana nunca operou pra mim praticamente, né? Operou sim, quando eu cheguei ela tava. Ó, deixa eu falar com o meu momento. Aí, olha, agora uma coisa, deixa aqui, né? Um parênteses, não sei quem é mais perfeccionista, se é Zeno Santos ou se é Luiz Carlos de Santi, porque os bichinhos gostam dali das coisas certinhas, né? Mas assim, entrei na rádio e me apaixonei pela rádio, pela comunicação, mesmo antes de estar assim na comunicação diretamente, né? Porque vim para a comunicação diretamente quando passei a operar para de Santi, que ele me deu espaço no programa, e agora que voltei, né, como âncora junto com ele. E assim, a rádio é algo que quem gosta e quem tem a oportunidade de ouvir se encanta. Muitos amigos meus jovens perguntam assim: e hoje em dia o povo ainda ouve rádio, não sei o quê? E eu digo: sim, tem muita gente que ouve. Inclusive, quando eu saí, eu percebi o quanto que eu era ouvida por ver as pessoas na rua. Eu conheço sua voz, você tá fazendo falta, não sei o quê. Então, assim, a rádio foi algo que, hoje em dia, eu gosto muito de fazer, gosto de sentir a presença das pessoas, de conversar, de debater. Às vezes tem alguns impasses, o que é normal quando a gente abre para dar nossa opinião, a gente também está exposto a ouvir a opinião do contra, né? Todo mundo não é obrigado a concordar com o que você pensa e com o que você acha que é certo. Mas a Marazul sempre deu essa oportunidade, principalmente nós mulheres jovens, inclusive aqui tem muitas mulheres, graças a Deus.
Então, aprendi bastante com o doutor Everaldo, com o Porcino, nosso querido Porcino, sempre me ajudando quando eu chegava aqui que não sabia as coisas, ele sempre me ajudava. Zeno também, sempre quando eu chegava no programa que não sabia, ele me ajudava, me orientava. E assim, e de Santi que me deu essa grande oportunidade de estar como âncora, de dar minha opinião no programa, de poder falar e ter voz realmente e ser ouvida. Então, eu agradeço muito a oportunidade que a Mar Azul me deu, porque ela me acolheu e eu cresci bastante como pessoa, estando aqui na Mar Azul, e sempre falo muito bem daqui, apesar dos probleminhas que às vezes a gente tem, né, amigo? De vez em quando de manhã cedo, uns estressezinhos. Mas, assim, a Mar Azul é realmente uma casa e acolhe todos com muito carinho. O doutor Everaldo sempre muito preocupado com tudo. E é isso, e esse ano vem muitas novidades por aí, o programa vai continuar no Todo Gás de sempre, né, Josiane? Que a vida é isso, né? Você não foi antes de Vicente? Não, mas é porque eu não falava, né? Certo, mas assim, mas tava lá, foi, verdade. Érica tava com o doutor Everaldo de manhã para Vicente. Então, assim, eu já tenho a agradecer por estar presente nesses 20 anos que a Mar Azul está completando e poder fazer parte da história da Mar Azul. Eu esqueci, alguém estava no telefone, ainda continua, desligou o telefone. Boa noite. Já é Valdivino de novo. Diga, Valdivino. Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos. Mas somente para complementar a questão que de Santi acabou de dizer aí. Santi é um cara que a gente sempre respeitou. Primeiro eu vou falar de Maravilha. Maravilha, eu passo por ele, eu digo, Maravilha, você é show. Que é um artista completo, é um artista renomado, é um artista que a gente respeita e que é da terra. Mas também parabéns pelo seu conteúdo. O seu conteúdo ele é fundamental. O programa é seu, quem redige é você, quem programa é você, e a gente somos nós, somente o complemento do seu programa. Mas nós temos que respeitar a sua pauta. E a sua pauta ela é processamente, tipo hoje, o seu editorial hoje foi de fundamental importância. Nada que não fugisse do que Everaldo disse a semana passada, hoje faz 8 dias, com as advogadas aí, sobre essa questão das praias, que é um absurdo. Em todo lugar a gente vê o progresso surgir, a indústria que não tem chaminés surgir, é o turismo, e só em Sergipe, só em Estância, só aqui no nosso estado que não surge. E aí alguém fica, porque se eu tivesse um mandato, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Ora, meu irmão, pelo amor de Deus, é hora de unir o que, por exemplo, de Santi, quando eu conheci de Santi, na Secretaria de Cultura, eu trabalhando na prefeitura, que eu do Parque do Show, disse que foi um cara magnânimo e eu me apeguei a ele porque eu vi que era a hora da gente apresentar o que nós tínhamos de melhor, porque eu dizia ao meu subter na época, sem vocês a prefeitura não faz nada, o vereador não faz nada e o prefeito não faz nada. Se vocês não fizerem, a produção não vai para a rua. O artista, qual é o artista qual? Não é, nenhum deles fazem, quem fazem é você. Portanto, se valorizem, sejam autênticos para poder vocês terem respaldo. Okay. Um abraço aqui, parabéns, eu sou seu fã, você sabe disso. Okay. Sou seu fã, incondicionalmente, entendeu? E é isso, é isso aí. Tá bom, mestre. Um abraço, Valdivino, pela sua participação. Bom, são 9h36, a gente já está chegando ao a reta final do nosso programa. Josiane, vamos dizer o que você tem de bom aí para 2024 e também já as suas considerações finais. Isso, aproveitando esse espaço, né? Eu sempre tive vontade de dizer isso, eu vou dizer aqui no ar, a de Santi, que as meninas não passam primeiro lá.
passaram pelo Prosando e Poetizando, porque eu fico ouvindo isso pela manhã e fico enlouquecida. Então, a oportunidade ótima a gente aqui, né, na mesa bancada. Aí a carga horária E é o contrário, o superintendente, doutor Everaldo, quando as meninas já estão prontinhas, aí vão de manhã prontas para o programa de Santi. Foi assim com o Anda, na técnica, foi assim com Érica, foi assim com Fabiana. Então, quando elas estão prontinhas no Prosando e Poetizando, vão para de Santi e de Santi para o Eu só mundo. mandei Eric sem saber para ele. de Santi para o mundo, né? E a gente fica muito feliz de ver que essas meninas brilham, né? Essas grandes mulheres, inclusive parabenizar o Anda, né? Porque ela fazia justamente a diferença lá, como também a Fabiana quando passou por lá, e hoje também a Érica. E hoje a Laís, eu quero mandar um beijo, ela deve estar ouvindo também, que é uma contribuição muito grande ao programa, né? Sem a participação delas, e hoje eu fico vendo a importância de cada uma dessas grandes mulheres aqui para Marazu FM. E parabenizando também o doutor Everaldo pela escolha, com a chegada também agora da Deise, né? Que já passou um dia lá com a gente também. Bom, então, novo ano é sempre momento também de pensar novidades, coisas diferentes, né? Abre expectativas para um novo momento, e no Prosando e Poetizando a gente já começou com novidades, novos quadros ainda virão por aí, com gente nova também participando. Então, aos nossos e às nossas ouvintes, né, a gente pode dizer que fiquem atentas, porque muita coisa boa vai acontecer em 2024, com relação ao programa, com relação à nossa vida profissional também, que a gente acaba trazendo para o programa, porque quando a gente vive novas experiências lá fora, a gente acaba acrescentando também ao conteúdo, né, do programa que a gente tem a oferecer, os temas que a gente pode discutir. Então, muita coisa boa vem por aí. Inclusive a Marazu FM também anuncia agora no seu aniversário, né, muitas novidades. E assim, doutor Everaldo, agradecer, né, parabenizar a todos e a todas nós que fazemos a Marazu, aos ouvintes de uma forma especial, porque sem eles também nada aconteceria, porque a gente produz para eles e para elas. Então, a gente sabe de quantas pessoas amam essa rádio. Eu acredito que por conta dessa programação tão diversificada, tão diferente, como já foi dito aqui pelo de Santi, pelo Jorge, a oportunidade que a gente tem de produzir o nosso programa e ter a liberdade de executar da forma que a gente acredita, né? Então isso é muito importante. Parabéns, né, a toda a equipe que forma a rádio, a Zeno Santos que chega. Então dizer que 2024 promete bastante e que a gente está preparada para os novos desafios. Ok. Joséane, obrigado muito pela sua participação, obrigado por participar da história da Marazu e por hoje também estar com o programa Poetizando e tal. E a perspectiva realmente é que a gente, em 2024, nós estamos apostando nas novidades, nas ideias novas, que a gente poder investir cada vez mais e melhorando. Hoje, inclusive, hoje compramos até uma como é o nome do negócio aí? Notebook. Não, a câmera nova ali, o cara veio, instalou e tal, infelizmente na hora, porque ali ficou centralizada para que pegue todo mundo aqui, mas na hora da gente ligar teve um problemazinho aí, a gente não está usando ela, mas estamos usando as outras duas. Mas já estamos melhorando e agora aí quando a gente bota a câmera, botou um novo computador, estamos fazendo a câmera, botou a câmera, agora é um notebook. Mas eu espero que em fevereiro a gente consiga. Santi, obrigado pela sua participação e também as suas considerações finais e algo mais que a gente possa. Eu que agradeço, eu só desejo, e é do fundo do meu coração mesmo, né, que o comércio de distância entenda também a importância da Rádio Marazu, que os políticos dessa cidade também entendam a importância dessa emissora. Eu me chateei muito com essa história das emendas impositivas, porque eu disse que parece que as pessoas, tudo que tem de graça não valoriza, né? Então, como eu sempre abri espaço
para os vereadores, desde o primeiro dia que eu botei os pés em instância, teve agora emenda impositiva e nenhum vereador colocou emenda impositiva para a Rádio Marazul. E a gente precisa de microfones, a gente precisa de notebook, a gente precisa de câmera, a gente precisa de vários equipamentos, a gente trabalha, né, emendando fio, salvando coisas com dificuldades, e isso estressa, quer dizer, vocês bem, né, você está numa energia do programa, de repente o cara vai dar bom dia e não sai a voz dele, e a gente tenta desesperadamente trocar de microfone, isso é cansativo, e a gente sabe que isso é dificuldade de equipamento mesmo. E equipamento custa dinheiro, também precisa de recursos, e a gente tem audiência. E como a gente tem audiência, como a gente fala para muita gente, é necessário que os empresários também vejam a Marazul, não como se eles estivessem fazendo algum favor a Marazul e anunciar, mas pelo retorno que a Marazul dá ao seu comércio, pelo retorno que a classe política tem com os espaços que utiliza aqui em todos os programas. Então eu desejo que eles vejam mais a Marazul de forma mais crítica, no sentido positivo, né, da importância que a Marazul tem, para que a Marazul possa realmente se equipar e prestar um serviço ainda melhor para as pessoas, para que a gente que apresenta os programas tenha um pouco mais de retorno, de reforço técnico para a gente apresentar os programas também, né? Então o que eu desejo é que a Marazul continue crescendo mais e vai crescer quando essa consciência que a gente cobra também passe pelas pessoas, né, pela classe política, passe pelos empresariados, da importância que nós temos, do poder de penetração que a gente tem, né, e do respeito que a população tem pela Marazul. O que eu desejo é isso, o crescimento mais da empresa cada vez mais. É isso, como eu falei do início, o objetivo da nossa fala lá na quinta-feira é falar para o público a Rádio Marazul e a associação e tal. Eu encontrei com um vereador, muito amigo da gente e tal, e aí até falei, ouviu o meu programa segunda-feira? Ele disse, não, tem para lascar lá com os vereadores. Mesmo com todos, eu disse sim, com todos. Mas o que foi que a gente fez? Aí eu contei da história. Você, rapaz, eu me esqueci. Por que a gente está falando isso? Porque todos os áudios que a gente coloca aqui da Câmara de Vereadores, a Câmara nunca pagou um único centavo. Coisas que a gente faz desde o primeiro dia que eu botei os pés na cidade de distância. A gente faz, porque a gente acredita na importância de que o ouvinte conheça um pouco do que é o trabalho do parlamento. Então a Câmara também deveria reconhecer a importância da rádio nesse sentido. Eu reconheço que é importante, e esse é o trabalho como gestor, como diretor, é importante esse serviço para a população. Eu reconheço que estamos fazendo de utilidade pública, aonde a gente tem todas as condições de receber por esse serviço que a gente está prestando. Verdade, doutor Everaldo. Inclusive, de forma gratuita, como o Vicente sempre coloca, porque já houve uma época também, né, que a gente fazia esse tipo de trabalho na Câmara e era na antiga Rádio Jornal, né? E era caro, né? Se pagava, era um custo muito alto por esse tempo. Era eu e o Ribeirinho na época, a gente fazia todos os recortes, a edição, e realmente era um preço muito alto. E hoje de Santi dá um espaço bem maior, né? A rádio para um espaço bem maior. Do sentido, no mínimo leva 2 minutos, cada vereador, um minuto. São 15 vereadores, 15 minutos. Mas às vezes são 2 áudios para cada vereador. Sim, então a gente leva aqui, faz os vídeos de 15, 20 minutos diário, aqui no programa dele, fazendo depois. Não reconhecer isso, eu reconheço que nós estamos fazendo realmente um serviço de utilidade pública bom para as pessoas, que ninguém não assiste no Facebook. Você está ouvindo pela Marazul o que os vereadores fazem lá. E ele oportuniza a sociedade ver isso, reconhecer isso. Mas infelizmente não estamos sendo reconhecidos. Jorge Mará, obrigado pela sua participação e suas considerações finais. Obrigado ao senhor, obrigado ouvintes, obrigado a todos que se fazem presentes. Eu só tenho ali a agradecer, doutor. De modo que foi o senhor que me sugeriu, me fez um convite para que aqui estivesse, né? E eu continuo aprendendo, vou continuar insistindo. O meu prazer amanhã é que o meu povo um dia possa realmente contemplar com muita precisão aquilo que nós oferecemos, que é a nossa arte, a nossa cultura, a nossa desenvoltura em prol de um social muito enobrecido, né? Só tenho a agradecer e espero realmente que o meu programa, o nosso programa, o Balaio Cultural,
seja um ponto de divergência positivas, onde realmente venha a fazer grandes diferenças com as transformações cidadãs. Lhe agradeço de coração, muito obrigado pela confiança e espero que o nosso comércio doravante venha cada vez mais se somar e venha entender a importância da nossa querida Marazul, porque são 20 anos de batalha, são 20 anos de dedicação ao social dessa cidade e a gente realmente aqui trabalhamos como voluntários, por que não dizer assim, né? Pois exatamente com muito amor, com muita dedicação e colocando sempre à frente a importância da rádio comunitária, no caso a nossa rádio Marazul FM a 104,9. Só tenho a agradecer, que Deus abençoe a todos e até uma próxima semana e até sábado com o nosso balaio cultural. Oi, ativa. A José não lembrou de fazer a propaganda do programa dela terça-feira, mas vai fazer agora. Até a próxima. Quarta-feira, dia 17, com o programa Prosando e Poetizando, das 14 às 16 horas, aqui pela Marazul FM 104.9. Bom, então, Dona Uana, suas considerações finais. Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês e fazer propaganda do meu programa também até amanhã, 7 da manhã, de 7 às 9 todos os dias. Eu e Luiz Carlos de Santi estaremos aguardando todos vocês e que vocês, ouvintes, estejam presentes, né, nessa comemoração de forma indireta, né, participando por ligação, participando das nossas lives, comemorando também porque a Marazul existe graças a vocês, né, que estão todos os dias nos ouvindo e que são apoiadores e colaboradores também. Então, muito obrigada a todos vocês, ótima noite e até amanhã de manhã, às 7 da manhã. Obrigado. Também aqui a gente quer mandar um abraço muito forte para a dona Bia Barros, que está sintonizada com a gente, o Washington Santana, da AWS, um abraço, Washington. O Tito Magno, um abraço para Tito Magno, acho que recebeu o convite para quinta-feira, não foi, Tito? A Silvana Possiana também, sintonizada com a gente, o Alexandre Santos, de Geral Filho, também sintonizado aí na Marazul, ouvindo o nosso programa, Matias Filho, o doutor Matias, que agora é pai pela segunda vez, agora do Pedro, né? Então, 2 homens, até agora 3 homens lá mandando na casa. A Marcela Durão, um abraço para a Marcela Durão. O Alexandre Silva, também sintonizado com a gente, e o Ricardo Santos também, e o Sérgio PCF, todo mundo assistindo pelo nosso Instagram, tá bom? Um abraço a todos. Agora eu queria ouvir, desde o segundo dia aí, operando as carrapetas aí, como é que foi o programa hoje, Deise? Boa noite. Boa noite a todos, presentes e ouvintes. Na verdade é o terceiro dia. Acho que fiquei menos nervosa. Amanhã tem mais, quarta também. Isso. E quinta-feira ainda tem mais também, só que na câmera. Enfim, é uma programação cheia e que eu espero que estejam todos ligados, tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais. Estaremos transmitindo. E é isso, boa noite. Boa noite, Deise, obrigado. Dona Fabiana. Boa noite, doutor Everaldo, e a todos aqui do estúdio e também os ouvintes. A Mariana tá rica, não vai operar mais não, agora só quer produzir. Não. Ainda bem, né? Bom, agora também nosso diretor aí, né, falando aqui para os ouvintes aqui, as pessoas que estão aqui na mesa. Boa noite, Zeno Santos. Boa noite, o pessoal de cá, né? A Deise Carvalho, a Fabiana Moraes, o pessoal de lá e o pessoal que está acompanhando pelo vídeo, né, através do Facebook, do YouTube e também pelo Instagram, o comunicador Jorge Maravilha, também a nossa querida Josiane Soares, também o Ando Oliveira e o Luiz Carlos de Santi. É isso aí. Teremos uma vasta programação durante toda a semana. Amanhã teremos novamente o Roda de Conversa, edição, eu estou chamando de edição especial, né? Amanhã com outros comunicadores, eu estarei participando também. Na quarta-feira estaremos juntos novamente
com o pessoal que o Everaldo denominou do administrativo e que passará também, a partir de agora, a ser no grupo de comunicadores da Marazul, até porque nós estamos lançando uma nova programação com diversos programas e nesses programas estarão inseridos esses novos comunicadores, eu chamaria de novos comunicadores, a Deise Carvalho, o Eric Batista, a Laísa Monteiro, que já vem também já atuando na comunicação, e Fabiana Moraes, que está na produção e também já está atuando também na comunicação. Ok, Zeno, obrigado. E falar em Eric Batista, já começou com novidade, né, no programa de Santídio, Dia da Notícia, uma parte especial falando do esporte que, queira que não, já deu a novidade, né, de 2024. Eu queria que de Santi falasse aí, como você, esses 2 dias que ele apresentou, como é que você viu? Não, eu estou muito contente com o Eric, ele é muito curioso, né? A gente percebe a curiosidade das pessoas pela forma como ele presta atenção, como ele se concentra. Eu nunca vi até hoje ele abrir a rede social durante o programa, ele está sempre ali, olho cá e preocupado com o que está acontecendo. Então eu achei, e um dia eu dei um bom dia a ele, também ele acha que todo mundo tem que falar. É uma oportunidade de rádio, sempre que tem um operador, bota o operador no ar, porque eu acho que o operador precisa falar também, cumprimentar as pessoas, a gente vê a voz dele, percebi que a voz dele é uma voz segura, uma voz encorpada, uma voz de locutor mesmo, e aí convidei, o pai dele me disse que ele conhece tudo sobre esporte, é muito interessado na parte esportiva, e lembrei que eu tinha esse quadro no passado, que era Marcelo Mazet até que fazia no meu programa, e aí convidei o Eric para fazer o resumo esportivo. O primeiro dia ele muito nervoso. Ela adora proibir de Marcelo Mazet fazer. Não, é que teve tempo, mas os corre-corre de Marcelo Mazet, né, do corre-corre. Não, mas a Nora impediu dele fazer. Isso foi bem antes dela. E aí ele, não é o primeiro dia, tá muito tempo, porque ele tem que operar, aí o telefone tocava. Não, antes de você começar, desliga os telefones, no seu momento não deixa o telefone desligado para ficar mais fácil para você e tal. E aí ele ficou mais tranquilo, já trouxe as coisas anotadas hoje, não falou de improviso, sim. Informações anotadas. Hoje a colocação dele foi mais tranquilo, boa. eu disse, ela respira, vai devagar, tal, eu acho que vai dar certo, acho que é legal. É bom abrir esse espaço para que eles possam descobrir outras possibilidades. Com certeza. Então esse é o nosso proposto agora para 2024, que a gente tenha algumas novidades. Eu sei que a rádio precisa urgente do repórter de rua para a gente fazer filmagem, reportagem e tal. Mas a gente fez um desafio que tá hoje com na bancada de operação 3 jovens que estão saindo do cheiro do mijo, né? 4, aliás, né? É Eric, Fabiana, Deise e Laísa, né? Todos jovens, entre 20 e 25 anos, que a gente está querendo ou tentando apostar para ver. Eu só disse essa semana, reunia com eles, ousem comigo, vocês têm que usar. Se não der certo, eu digo, não dá certo e tal, então vamos partir para outro. Mas presença feminina, né? Sim, com certeza. Na programação da acho que a discussão que a gente vem sempre fazendo é isso. Aqui sempre quem era responsável pelos aparelhos, não sei o que, sempre foi homem. Eu digo, Fabiano, se você quiser e topar, você fica, pode fazer isso e tal, para dizer que só homem que faz isso, só homem que pode bulir em computador, não sei o que. Eu digo, quando agora... eu cheguei aqui, fiquei observando isso, né? Fabiana já mexendo em microfone, montando, mexendo nos fios. Isso aí, eu só digo para ela, tem que usar, né? Eu gosto que as pessoas... E nosso papel sempre foi esse de uma escola aqui na Marazul, né? Espero que, como foi com o André, começou a operar e está gostando, amanhã pode sim fazer um curso de radialista. Um serviço de alto-falante, depois fui para a Rádio Liberdade. Com certeza, então é o que a gente aposta com o pessoal. Então a gente... Hoje a gente está fazendo isso aqui e está uma forma também da gente dialogar, ver as perspectivas e tal. A gente tem uma preocupação muito grande. Obviamente, eu não tenho final de semana, eu não fico aqui. Afinal de contas, 6.7, a gente já precisa ter mais alguma liberdade e a vida permitir isso, né? Então eu vou para Aracaju, por causa dos filhos que moram lá e tal. Mas sintonizado, sábado... Leva ela contigo, né? Direto, sábado, você pensa que não. Porque quando eu não assisto muito pelo Facebook,
Porque quando você bota no Facebook, aí quem está apresentando tem a necessidade de dizer, é verdade, tá. Eu, para evitar isso, eu vou para o app. Mas assisto todos os programas. Outro dia eu estava falando com o Jorge, aquele peixe você sabe cozinhar mesmo. Ele achou que eu estou em Aracaju, mas eu estou ouvindo diariamente de Santi. De Santi, eu acho que tem uns 3 ou 4 meses que eu entrei no Facebook. Entrei essa semana, porque o app não pegou, né? Então, Joséane, estou lá, novamente, Joséane, estou lá. Eu não fico no Facebook por causa disso, mas escuto sempre. E é a minha preocupação. Eu abdiquei de algumas coisas, porque eu acho que a minha missão, enquanto cidadão, é fazer essa prestação de serviço para a nossa comunidade e contando, obviamente, com o apoio de todos. Eu fico preocupado, e hoje a gente dizia na reunião do Confraternização, não, você tem que se associar, você tem que ter orgulho, não blá 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 de microfone, mas da associação, né? O papel social que a gente faz. Quinta-feira a gente vai poder apresentar isso, os projetos sociais que a gente já fez e quer fazer, né? Depende, eu vou ter uma oportunidade e não foi à toa o público que a gente quer levar para que a gente mostre isso, né? E as pessoas escondidas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, o cara perguntando, e vai ser repetitivo, que eu vou dizer isso lá, se estava bom o advogado. Eu digo, não, tá relativo, hoje está muito. Isso é bom que você tenha rádio, né? Quer dizer, ele achando que a Rádio Marazú é uma rádio particular, que eu estou aqui para ganhar dinheiro com relação à rádio. Mas isso é bom, e as pessoas a gente vê. Mas o que a gente quer é isso, é fazer essa diferença. Não é à toa que é a rádio que faz a diferença. Uma programação plural, a gente desencontraria em alguns programas que tem uma tendência mais política ideológica e tal. Mas eu acho que o prejuízo a pessoa sabe de que lado você pode fazer e você pode ficar. Então eu agradeço a todos, agradeço a de Santi ter vindo, o Anda, Joséane, Maravilha. Foi um programa tranquilo, mas a contar a história de Maravilha a gente vai convidar outro dia ele para ele vir aqui contar toda a história dele e a história interessante, tá bom? Dos seus filhos não falei ainda. Gilberto Amado, Zé de Tome, Comercinho de Bessa, Graco Cardoso, Judite Vieira Neto, Constância, Jorge Leite, Camerino, e até Rogério cantando aqui perto. Estância, um berço de histórias de estrangeiros que por ali passaram. Segunda Guerra registrou em suas praias, e o povo simples com amor ajudaram. A Bahia, Porto do Mato eu te achei, Saco do Rio Real.